ou já foi algo natural desde o primeiro projeto? Caramba, cara, ninguém nunca me perguntou isso. Então já vou incluir essa aqui. Nossa, essa vai ser massa responder. Bom, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso tradicional Comentando Comentários. E antes da gente iniciar, eu quero só te lembrar um negócio. Você tem uma lição de casa. Curta e comente os nossos vídeos, senão esse quadro vai morrer. Então você vai dar trabalho para mim. Deixa seu comentário em todos os vídeos que eu me comprometo a gravar. Valeu? Vamos nessa. Bom, então começando aqui. Paulo, no início da sua carreira, você chegou a projetar casas com um estilo diferente do que tem hoje? Ou já foi algo natural desde o primeiro projeto? Mas já vai começar com a melhor pergunta. Storytelling, cara. Vamos lá. O povo quer saber a sua história. Deixa a melhor pergunta pro final. Se eu já comecei fazendo esse tipo de arquitetura. Sim. Não. Óbvio que não. Então assim, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. É uma pergunta... Eu nunca falei sobre isso, pelo menos não gravado. E é algo muito importante para mim, né? Que é legal compartilhar aqui com vocês. Cara, quando eu comecei a trabalhar com carteira registrada, assinada, antes de me formar. Eu me formei em dezembro de 2008 e em novembro eu já tinha carteira assinada numa construtora em Descalvado. E o meu grande mentor, o meu ex-chefe, o Edner Tortella, já falei para ele várias vezes isso, né? Um grande abraço aí para você. Ele me ensinou muita coisa e lá em Descalvado, interior de São Paulo, perto ali de São Carlos, tá? Perto de Porto Ferreira, ele domina até hoje, tá? Eu trabalhei lá de 2008 a 2010, ele domina o mercado até hoje. Quando eu falo domina, é mais de 90% do mercado, tá? E aí, eram construções de padrão médio-alto, tradicionais. Aquelas casas tipo caixa, né? Aquela arquitetura mais retangular, telhado oculto por platibanda, aquela estrutura de tijolo baiano, né? Que eles chamam de bloquinho, que é o tijolo de 8 furos, que é um material muito ruim para fazer alvenaria, estrutura de concreto armado, uma casa assentada no solo através de viga baldrame e a estrutura completamente convencional, tá, pessoal? Usava muito revestimento, piso cerâmico, revestimento cerâmico, porcelanato, tá? E aí, num determinado momento, eu me peguei especificando acabamentos para os clientes de algo que eu não acredito, já não acreditava naquela época, né? Eu falava, poxa vida, não é possível que eu esteja aqui maquiando uma construção porque ela, na sua essência, não é suficientemente bela para se sustentar no sentido estético, né? Ela precisa de acabamentos. E eu já sabia que tinha outras maneiras de projetar que me conferiam uma característica em que a própria arquitetura, através dos materiais de construção que eu escolhesse, ela tivesse um resultado estético que já era um resultado final muito bonito, mas que o objetivo daqueles materiais não era apenas ficar bonito, era funcionar muito bem. Então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a ficar muito insatisfeito com o meu trabalho, né? Embora meu chefe fosse uma pessoa maravilhosa e eu tinha um bom emprego, eu não estava satisfeito, eu não acreditava naquele tipo de construção e naquele tipo de arquitetura, né? Eu cheguei a acompanhar 14 obras concomitantemente, ao mesmo tempo, de uma só vez. E aqueles projetos arquitetônicos eram projetos da construtora, eu não era o autor daqueles projetos, né? Eu fui contratado para tocar a obra. E quando eu comecei a fazer os meus projetos de minha autoria, as pessoas estranhavam, porque naquele momento, naquela cidade, naquele contexto, era algo muito pouco convencional, e é até hoje, mas os clientes não aceitavam. E hoje, os clientes não só aceitam, como eles me procuram justamente porque eu tenho essa característica de trabalhar a arquitetura da maneira que vocês já reconhecem,
Então, não comecei fazendo esse tipo de projeto, foi um processo e assim como todos, eu comecei ralando, ralo até hoje, né? Mas assim, eu comecei fazendo algo para aprender e aí depois a gente vai desenvolvendo a nossa arquitetura, a gente começa a conseguir executar aquilo que a gente acredita, mas nem sempre você vai começar trabalhando já com algo que é tudo o que você gostaria de fazer. Então isso é um processo. Bom, pergunta do Evandro. Qual vai ser o material translúcido da cobertura? Não é contraproducente usar material translúcido e forro abaixo, se o objetivo é promover a cobertura do sol? Promover ou proteger a cobertura do sol? Promover a cobertura. Acho que ele escreveu errado. Pode ter sido. Boa pergunta, né? Dá até oportunidade para a gente lembrar a função de uma varanda. Então, assim, qual é a função da varanda? Proteger o ambiente que está atrás da varanda do excesso de insolação ou excesso de luminosidade. Então, quando eu faço uma cobertura translúcida, quer dizer que eu não desejo que a água caia naquele local, mas eu desejo controlar e diminuir a luminosidade e principalmente a insolação. Então, quando eu coloco uma cobertura translúcida, quer dizer que eu quero que passe a luz, mas eu vou controlar esse excesso de luz ou insolação através de um forro vazado, que é uma trama, tá? Então, passa a luz na telha, controlo a luz no forro e impermeabilizo essa varanda, né, através da própria telha. Se eu usasse uma telha opaca, ia passar zero luz para a varanda. E eu desejo que proteja da água, mas que permita um pouquinho de luz ainda, tá? Bom dia, Paulo. Qual a especificação dessas venezianas que estão acima das portas de vidro? Você disse anteriormente que elas têm abertura com proteção para não entrar pernilongos. Fiquei interessada nesse tipo de ventilação. Se puder responder, ficaria agradecida e parabéns pelo seu trabalho. Opa, obrigado. Shirley, né? Isso. Obrigado. Bom, são venezianas industriais, Shirley. Então, assim, na sua localidade aí certamente tem uma empresa que trabalha com telha metálica e ela vai ter o seu modelo de veneziana industrial. Então eu só peço para que nos meus projetos de residência elas venham pintadas de preto com tela mosquiteiro, isso é padrão também. Mas é uma veneziana que tem o melhor custo-benefício do mercado e ela, por ser um produto para a indústria, é uma veneziana que funciona e que custa pouco. Então por isso que a gente pega elementos da indústria, da arquitetura industrial e traz para a arquitetura residencial justamente atrás do desempenho e custo menor. O caso da veneziana é um deles e a própria estrutura metálica seria outro. Então, pessoal, esse aqui foi mais um Comentando Comentários. Deixa aqui o seu comentário para esse quadro não morrer. Então, se você comentar, eu vou fazer mais vídeos como esse. E veja também aqui na descrição desse vídeo o link de acesso ao nosso curso de formação em arquitetura sustentável. Vejo você no curso, vejo você no próximo vídeo. Até lá!